Então, meus amigos, como eu dizia, nós vamos dar prosseguimento ao estudo da teoria geral do processo. Vamos ainda continuar no importantíssimo tempo dos direitos fundamentais que se aplicam no processo, das garantias fundamentais do processo, que conformam, que ajustam, que interpretam, servem de balizas seguras para a interpretação do modo como o processo deve se desenvolver, do modo como a jurisdição deve ser exercida. Então, o tópico dos mais importantes que tem são os princípios processuais. Vamos vendo cada um deles com calma. Nós vamos hoje tratar de alguns princípios. Pretendo ver com os senhores 3 princípios, no mínimo 2 princípios. O primeiro desses princípios é o princípio da cooperação. Princípio da cooperação. Uma primeira consideração, uma primeira informação do ponto de vista, vamos dizer, terminológico, do ponto de vista de denominação, há quem diga realmente cooperação é a terminologia que foi originalmente usada pelo professor Miguel Teixeira de Souza, um autor lusitano, um autor português, que foi responsável pelo desenvolvimento desse princípio, que nós veremos que é mais do que um princípio, na verdade. É um modelo de pensar o processo, é um sistema processual. Mas vamos chegar lá depois. Então, Miguel Teixeira de Souza se referia como princípio da cooperação. O professor Fred Didier se inspirou nas obras do professor Miguel Teixeira de Souza, até quando do doutoramento, pós-doutoramento do Fred em Portugal, aprofundou o estudo da cooperação. Não foi o Fred que trouxe para o Brasil, mas o Fred foi responsável pelo desenvolvimento, por jogar luzes nesse chamado princípio da cooperação. O professor Leonardo Carneiro da Cunha também se refere à cooperação. Na verdade, a doutrina majoritária denomina esse princípio que estudaremos aqui como sendo da cooperação. Já o professor Daniel Mitidiero se refere a esse mesmo princípio, tudo o mais igual, mas chama de um modo diferente. O professor Daniel Mitidiero se refere ao princípio da colaboração. Ao invés de cooperação, seria colaboração. E há quem chame também, como o professor Alexandre Freitas Câmara, como Ronaldo Bretas, como Dierli Nunes. Esses autores se referem à ideia de comparticipação. Comparticipação. Aqui, além da questão terminológica, eles dão esse nome, os nomes distintos, porque, como eu disse, surgiu com a cooperação, né? E aí, Daniel Mitidiero, Alexandre Câmara, eles vão dizer que, na verdade, seria incompatível se imaginar que uma parte coopere com a outra, né? E realmente não é esse sentido. Quando se fala em cooperação, esse é um dado importante, não está inserido nessa garantia, que nós aprofundaremos a seguir, a ideia de que uma parte teria o dever de cooperar, de ajudar a outra. Naturalmente, as partes têm pretensões distintas no processo. Uma quer ganhar, a outra não quer perder. Uma quer receber a quantia, a outra não quer pagar nada, e por aí vai, né? Não seria crível imaginar
que por essa cooperação ou colaboração ou comparticipação, eu vou passar a falar cooperação de um modo único. Já fizemos o à parte aí das denominações distintas. Mas não seria possível imaginar que por essa cooperação, por exemplo, o autor tivesse que ligar para o réu e falar assim: olha, réu, você não esquece não, hein? Amanhã vai acabar seu prazo para contestar. Então, por favor, estou aqui te lembrando, estou cooperando contigo. Não é esse o sentido. Não é que uma parte tem que dar carona para outra para ir para a audiência. Não. Não se exige que uma parte coopere com a outra. Na verdade, o curioso aqui nessa parte, teve uma obra, um texto publicado na revista de processo por um professor da Universidade do Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Um professor da Universidade do Espírito Santo, professor Marcelo Pacheco Machado, que o título do texto era Princípio da Cooperação. Seria o modelo processual do arco-íris ou o processo civil dos ursinhos carinhosos? Era uma pergunta. Tudo isso para dizer que não, que a cooperação não significa transformar o processo civil nos ursinhos carinhosos, numa coisa fofa, que uma parte tem que, nesse sentido, ajudar a outra. Não significa isso. Então significa o quê? Bom, a cooperação, a colaboração, a comparticipação, a participação junto, né, significa que as partes e o juiz também, né, todos os sujeitos do processo, elas devem cooperar com a jurisdição. Então, veja, não é que uma ajuda a outra, não é que uma coopera com a outra. Não. As partes, o juiz, o Ministério Público, todos aqueles que de qualquer maneira participam do processo, devem cooperar, contribuir com a jurisdição. Ou seja, em relação à jurisdição, se as partes já não criarem incidentes infundados, não promoverem atos procrastinatórios, ou seja, tomar atitude que não tem nada a ver só para atrapalhar o processo, se as partes, muita ajuda quem não atrapalha, não é isso? Então coopera com a jurisdição quem não atrapalha, quem não cria vícios processuais, quem não atrapalha o andamento do processo. É nesse sentido que nós devemos entender essa garantia. A cooperação não é de sujeito para sujeito. A cooperação é em relação à atividade que será desenvolvida. O processo se desenvolve para permitir o exercício da jurisdição. Já falamos a respeito da instrumentalidade do processo. Ok? E aí, tendo passado essa ideia do que significa essa garantia, vamos ao artigo 6º do CPC, que é um dispositivo muito importante. Artigo 6º do CPC. Ali está só artigo 6º, não tem qual é o diploma normativo, nós temos um trato. Quando estiver assim, é porque é o CPC. Artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável é outra garantia, decisão de mérito justa e efetiva. Então tira aquela parte ali que está entre vírgula, em tempo razoável, porque aí é um outro princípio da duração razoável, mas não atrapalha em nada. O dispositivo afirma que todos os sujeitos do processo devem cooperar para a obtenção da jurisdição, decisão de mérito justa e efetiva. Então vejam, todos os sujeitos significa que todo aquele que de qualquer maneira participe do processo. Aí inclui as partes, aí inclui
o juiz, aí inclui o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, veremos a seguir, aí inclui eventuais terceiros intervenientes, auxiliares da justiça, sujeitos do processo, nós veremos num tópico apartado. Mas o que é importante os senhores perceberem é que o dispositivo não falou que as partes, todas as partes, utilizou de um termo mais amplo, mais genérico. Sujeitos é um gênero onde se incluem diversas espécies, essas que eu acabei de lhes dizer. Então, esse é o primeiro ponto. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Essa cooperação entre si significa auxílio mútuo, que um leva o outro para a audiência? Não. Já vimos que cooperação não tem esse sentido, não tem esse significado. Cooperação com a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Muito ajuda quem não atrapalha. Significa que as partes não devem criar empecilhos ao exercício da jurisdição. Que as partes não devem criar incidentes infundados, atrapalhar o andamento do processo. Assim, elas contribuem com o exercício da jurisdição. Então, nós vimos lá no princípio do contraditório, importantíssimo princípio do contraditório, que é pelo contraditório que a democracia infiltra o processo. Uma ampla participação das partes, dos interessados, de modo que possam exercer influência no resultado do processo. O processo ele se torna, portanto, uma comunidade de trabalho. Todos trabalhando, cada um no seu interesse, claro, cada um puxa a corda para o seu lado, natural é do jogo. As partes são sujeitos interessadas no resultado. Então, são sujeitos parciais, vamos assim dizer. Cada um está cuidando do seu umbigo, natural. Mas, ao proteger o seu interesse, você não pode atrapalhar que o Estado exerça a jurisdição. Cada um na sua função, o processo se desenvolve com a ampla participação dos sujeitos interessados, cada um na sua função, cada um protegendo o seu interesse sem atrapalhar a jurisdição. A lógica é essa. O princípio, seguindo, o princípio da cooperação, ele já teve, passei a análise atual dele, né? O que significa? Ele já teve uma perspectiva, uma forma de compreensão que era associada à questão da boa-fé. Então, cooperação era meio que sinônimo assim de agir com boa-fé, uma ideia associada à lealdade processual, à eticidade, questões éticas. Essa lógica da lealdade processual, não agir de má fé no processo, ela permanece, ela continua. Só que a cooperação não é apenas isso, tá? Então, se você for associar, se você encontrar por aí uma associação, alguém colando na ideia de cooperação a lealdade processual, você saiba que elas não são sinônimos, porque a cooperação contém a lealdade, ok? Mas é mais do que isso. É ainda mais do que isso. Então, dito de uma outra forma, em que pese a lealdade estar inserida na cooperação, a cooperação não se resume à lealdade processual. Então, uma das decorrências da cooperação é realmente a lealdade processual, a eticidade. Não criar incidentes infundados, não atrapalhar o processo. Lealdade processual. Não agir de má fé. Essa lógica da lealdade processual inserida
na cooperação se encontra no enunciado de número 373 do FPPC. Os senhores se lembram, né? FPPC significa Fórum Permanente de Processualistas Civis. Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 373. E lá ele vai afirmar, esse enunciado, que as partes devem agir, devem se comportar de modo cooperativo, adotando, observando a ética e a lealdade. Uma das leituras da cooperação é realmente a lealdade processual. Não agir de má fé, não criar incidentes infundados, não atrapalhar injustificadamente o andamento do processo. Só que ela não se esgota aí. Na verdade, desde sempre se entendeu como cooperação essa ideia de lealdade e não agir de má fé. A grande novidade, a forma como se encara a cooperação hoje em dia, é essa construção, essa leitura do processo como uma comunidade de trabalho. Processo como uma comunidade de trabalho que tem um ponto de contato, portanto, com o contraditório, né? As garantias fundamentais, os princípios, eles não são compartimentos estanques, então cada um do seu lado sem se tocar. Eles se amoldam, né? Então seria meio que como uma nuvem que está lá em cima e horas se separa, hora se toca, hora tem a conurbação. Então, há ponto de contato realmente entre os princípios. Eu falei em comunidade de trabalho no contraditório, acabei de fazer menção à penetração da democracia, infiltração da democracia no processo, contraditório, participação. E também na cooperação tem essa lógica de comunidade de trabalho. Para o exercício da jurisdição, uma jurisdição qualitativa, é necessário uma efetiva participação dos interessados, um constante diálogo entre o juiz e as partes. E aí, essa ordem de ideias, ela gera consequências infindáveis no processo. Como eu dizia atrás, isso gera uma mudança na compreensão do processo como um todo, uma nova lógica, uma nova forma de encarar o processo. E aí isso vai nos levar a falar, para entenderem bem aonde eu estou querendo chegar, a doutrina a nível mundial costuma apresentar, era comumente apresentar dois modelos de processo a nível mundial. Me perdoem. Eu estou namorando com esse espirro tem um tempão. Me perdoe. Existiam inicialmente dois modelos de processo que eram bem estanques, separados. Depois eles foram se misturando um pouco. E hoje em dia surgiu um terceiro modelo de processo por conta da cooperação. Então vamos entender cada um desses modelos de processo. Nós tínhamos um primeiro modelo de processo. Então, modelos de processo. Estruturas tipificadas de processo. Nós tínhamos um primeiro modelo de processo, que era o processo adversarial. Processo adversarial. O processo adversarial, ele é próprio do Estado liberal. Qual é a principal característica do Estado liberal? O abstencionismo, não é? Vamos aqui devagar sobre as características, todas elas, do Estado liberal. Mas o Estado liberal,
formado logo ali pela Revolução Francesa, um modelo de liberdade ao extremo, e o Estado, para respeitar a liberdade dos cidadãos, ele não intervém, de modo geral, nas esferas da sociedade. É isso que significa dizer que o Estado é abstencionista, o abstencionismo. Então, abstencionista. O Estado é abstencionista. O Estado não se mete nas esferas da sociedade. Ele promove, ele respeita, ele consagra a liberdade em um sentido amplo. Claro que quando a gente vai pensar no exercício da jurisdição, que é uma das atividades do Estado, a jurisdição ela é influenciada, ela vai ser em um sentido ou em outro, se ela estiver num Estado democrático, se ela estiver numa ditadura. Então, o modelo de Estado, se o Estado é um Estado social, se o Estado é um Estado liberal, o modelo de Estado influencia o modo como os juízes, lato sensu, atuam. Que é o próprio Estado quem vai exercer jurisdição. Né? O juiz é um longa-manos, o juiz é um agente do Estado. Quem exerce jurisdição é o Estado. E a forma de pensar o Estado, a forma como o Estado é construído, a forma como o Estado é estruturado, sedimentado, influencia no exercício da jurisdição, que por sua vez influencia no processo, naturalmente. É o Estado quem faz as leis também que devem ser aplicadas. Então, pensar o modo do Estado tem repercussão direta na formação do direito, na aplicação do direito, na interpretação do direito e tudo mais. Então, em um Estado liberal, de modelo abstencionista, naturalmente, o exercício da jurisdição tinha essa conotação liberal. Então, é próprio do processo adversarial que as partes sejam fortes e que o juiz seja fraco. Entendam bem aqui o que eu estou falando. É claro que não se cogita de um juiz fraco no sentido de poder do Estado. Não. O Estado, logo ali depois da Revolução Francesa, período napoleônico, tinha nada de fraco. A história mostra isso para os senhores. Fraco no sentido bélico, fraco no sentido de guerrear, fraco no sentido de poder, mandar e ser obedecido. Não estou falando disso. Uma outra associação ao Estado liberal, Estados Unidos da América. Quem cogita que nos Estados Unidos da América o Estado é fraco? Não, é que o Estado não se mete. Então aquela lógica ali, partes fortes, juiz fraco, é quanto ao andamento do processo, quanto à força de tração do processo, ao impulsionamento do processo, o que faz o processo andar. Então nós temos os atos processuais a seguir, nós temos o ponto de partida, o ponto de chegada. A chegada é o juiz exercendo jurisdição. Quem começa o processo são as partes. E quem leva o cavalinho do ponto de partida ao ponto de chegada? Quem é que conduz o processo do início ao fim? As partes. As partes têm uma atuação forte e o Estado, na condução do processo, tem uma atuação fraca. Quem se aventurar, quem procurar assistir uma série qualquer da Netflix que trata sobre o mundo jurídico, verá que o foco é centrado no papel dos advogados, do Ministério Público. E o juiz aparece uma hora ou outra ali. Porque a hora de atuação do juiz é ao final. O juiz recebe o processo pronto. As partes fazem o processo. As partes constroem o processo e conduzem o processo do início ao fim, praticamente. O juiz só aparece se uma das partes cometeu algum abuso qualquer, algum desvio, aplicou mal a lei. No mais, quem tem uma atuação forte são as partes. Chama a testemunha no escritório do advogado e filma ali a prova testemunhal produzida pelas partes, apenas pelas partes. Quem constrói o mandado para a testemunha comparecer
é o advogado. Quem prepara a sala de reuniões para fazer audiência é o advogado. Transforma quase que numa sala de audiência. E aquilo tudo é juntado ao processo. É reduzido. Quem conduz o processo são os advogados. Ok? Então, quando se diz ali partes fortes, juiz fraco, é quanto à condução do processo, ao desenvolvimento do processo. Elas têm uma participação fortíssima e o juiz menos. Porque o Estado é liberal, o juiz não se mete na condução do processo. Ele vai julgar depois com aquilo que apareceu na mão dele. Problema das partes. Lógica do Estado liberal. Problema de vocês, se virem aí. Eu estou aqui de fora só olhando. Se tiver alguma ilegalidade, se alguém se desvirtuar da aplicação do direito, aí vem aqui, nós resolvemos. Como é que é o Estado liberal na economia? Deixa as empresas, os cidadãos se entenderem. O Estado fica só de fora olhando. Sabe aquela ideia de mão invisível do Adam Smith? Mão invisível do Estado. Ok? O Estado liberal, ele costuma ser equiparado ao guarda noturno. Estado guarda noturno. O guarda noturno fica parado no seu posto, né? Tá de noite, tá escuro, não vai ficar andando por aí para dar mole, né? Ele fica paradinho ali. E ele para onde? Ele para perto de uma propriedade, para proteger a propriedade. Ele para perto de uma pessoa mais importante. Então, o guarda noturno do presidente da República fica ali protegendo. Ele não fica andando como de manhã, o guarda diurno. O guarda noturno fica num posto dele, parado, geralmente, para proteger aquilo ali. É o Estado liberal. Fica parado na dele e fica de olho. Se acontecer alguma coisa mais importante, ele vai lá e age. Ok? Esse é o Estado liberal. É o modelo de pensar o processo liberal, que era o chamado processo adversarial. Por que adversarial? Porque quem conduz os processos não são as partes não são adversárias uma da outra, ali. Processo adversarial é aquele no qual a condução do processo se dá essencialmente pelos adversários. Ok? Esse é um modelo de um lado. Nós temos um outro modelo de processo, que é o processo inquisitorial. Processo inquisitorial. O processo inquisitorial, que vem de inquisição, ele é próprio do Estado social. O Estado social, ao contrário do liberal, ele não se omite, ele não se abstém. Ele não fica parado na dele. Ele é quase como um cão farejador, ele vai atrás. Então, ele não é abstencionista, ele é intervencionista. O Estado social se mete em tudo. Cria políticas públicas, cria empresas públicas. O Estado, mesmo Estado que cobra impostos das empresas, de quem participa do setor econômico, ok, tá certo, tributo, tem sua função, tem que cobrar. Uns cobram muito, uns estados cobram muito, outros cobram menos. Aí é uma questão econômica, fiscal. O que importa é que o Estado cobra imposto, uma tributação das empresas, não apenas das empresas, né, mas no meu exemplo aqui é das empresas, porque o Estado tem que ter o dinheiro, o poderio econômico para desempenhar suas funções. Ok, desde sempre foi assim, tem que ser assim. A crítica não está na cobrança de tributo, naturalmente. O Estado cobra impostos da atividade econômica. E ele, o Estado social, um Estado intervencionista, um Estado participativo, ele, Estado, também cria empresas públicas. Empresas. O Estado cobra impostos das empresas e atua competindo com as empresas. Aí é uma intervenção. Intervenção tá demais, eu acho. Aí, tudo bem. Quando o Estado está em posição equiparada com as empresas privadas, ele cobra imposto da empresa pública também. A empresa pública também paga, para ter uma questão isonômica, né? Mas, enfim, essa é uma larga discussão no STF, e foge aqui o contexto da nossa aula, mas o Estado social,
ele é tão intervencionista que ele intervém até nesse sentido na economia. Ele intervém diretamente. Então é um Estado intervencionista, é um cão farejador. E quanto à condução do processo, que tem uma repercussão direta, como nós vimos, a lógica se inverte. As partes são fracas, e o juiz forte. Esse fraca e forte se dá em relação ao quê? A condução do processo. Tá? O que faz o processo andar. Na tarefa de fazer o processo andar, de impulsionar o processo, as partes são fracas. Ao passo que o juiz é forte. O Estado juiz é forte. Esse é um modelo de processo inquisitorial. A Inquisição não vem de uma punição do Estado, alguns da igreja e / do Estado também, a alguns sujeitos, sem tanta participação desses sujeitos. Aquilo que eu falei lá no contraditório. No regime de exceção, lá de Benedito Mussolini, por exemplo, o cara batia a porta, pum, pum, pum. Aí abria lá o sujeito, jantando com a família, aí o oficial de justiça, sei lá, o capataz, o general, a gente veio pegar ali o fulano de tal, levar ele pra trocar uma ideia com ele, bater um lero, levar ele ali pra um quartel, pro general. Ah, mas espera aí, eu não quero ir, não, mas o que importa é a sua vontade. Nós estamos indo ali, na verdade, te levar para te matar. Vamos rapidinho te matar, dar uma injeção, aplicar uma bala. Ah, mas por quê? Ah, porque você foi condenado. Como é que eu fui condenado? Não sabia de nada. Não participei desse processo? Pois é, sua participação é colocar o corpo lá para morrer. Tá sabendo agora. Como é que você não sabia de nada? Tá sabendo agora. O que significa isso? Estados de exceções que não promovem direitos fundamentais, perseguições políticas, tudo mais, tinha um simulacro de processo, um falso processo. Colocava lá uma sequência de folhas, com a autoridade estatal dando lá os despachos, colocava na frente da capa um carimbão de processo. Aquilo pode ser tido por um processo? O Estado participou fortemente desse caso. A parte não participou nada. Não teve contraditório. Isso hoje em dia não pode ser tido por um processo, né? Mas nessa loja, tirando os casos extremistas, como esses que eu mencionei, há não muito tempo atrás, em muitos casos, ainda hoje, o processo civil brasileiro ele estava muito mais próximo a esse modelo de processo inquisitorial. Mesmo quando da democracia instaurada, ainda tinha o processo ele tendia mais, ele tombava mais por um lado da inquisitoriedade, porque as partes eram fracas, o juiz era forte, o Estado juiz era forte. O processo só andava se e quando o juiz quisesse. Então as partes não tinham poder de condução do processo. Tinha que pedir para o juiz para fazer o processo andar. Excelência, quero produzir prova, quero fazer daquela forma. Por favor. Excelência, marca aí a audiência. Excelência, intime aí a outra parte. Vamos lá, cartório do juízo, está demorando. Tudo dependia do Estado. Processo andar, e os senhores verão a condução do processo, os atos processuais, o procedimento, os atos de comunicação processual, como uma intimação, por exemplo. Vai chegar o momento. Mas tudo dependia do Estado, um Estado forte. As partes fracas, no sentido da condução do processo. Próprio de um Estado social, intervencionista. Era o modelo de processo inquisitorial. Quando se fala, portanto, em modelo adversarial de um lado, inquisitorial do outro, o que se está querendo investigar é quem tem a proeminência na condução do processo. E eu lhes disse que surgiu um terceiro modelo de processo, que é o que nós estamos instauramos já
no sistema processual brasileiro com o Código de 2015. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nem todos compreenderam ainda. Mas é o modelo de processo, é o processo cooperativo. Processo cooperativo. O modelo de processo cooperativo seria próprio do Estado democrático de direito. Estado democrático de direito que tem como característica, ao invés do abstencionismo e do intervencionismo, se preza por um equilíbrio. Desde a formação do Estado democrático de direito, o Estado democrático de direito, como diz Barroso, tem dois corações, o do direito e o da democracia, um equilíbrio entre esses fatores. É próprio do Estado democrático de direito o equilíbrio. E quanto à condução do processo, nós não vamos cogitar em falar em partes fortes, partes fracas, juiz forte, juiz fraco. Nós temos uma condução equilibrada do processo. Acho que foi, né? Equilibrada do processo. Uma distribuição equilibrada das funções no processo, sem nenhuma distância entre um sujeito todo-poderoso, seja a parte, seja o juiz, e o outro fragilizado, um pobre coitado, seja as partes, seja um juiz. Nós temos um justo equilíbrio, uma distribuição das funções. Essa é uma das formas de se entender o artigo 6º do CPC, quando ele diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Cada um desempenha a sua função. Para fazer o processo andar no sentido da jurisdição, o dispositivo continua, né? Para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, a decisão de mérito justa e efetiva, ela deve ser alcançada por meio de um processo, de uma relação processual que se desenvolveu com as funções equilibradas. Cada um contribuindo numa comunidade de trabalho para se chegar a essa realidade. Ok? Isso é muito importante, isso gera uma releitura do processo como um todo. Do modo de se pensar e de se evoluir e de se praticar os atos do processo como um todo. Nós veremos em TGP2 a teoria do professor Oscar von Billow, deixa isso para TGP2, mas é uma famosa teoria, a teoria da relação processual, que nos apresenta uma clássica configuração triangular do processo. Juiz lá em cima, autor e réu embaixo. Juiz lá em cima, autor e réu embaixo. Eu mencionei isso para os senhores na aula de conceito de direito processual. A natureza pública, o Estado exercendo poder, o Estado numa posição de hierarquia, de superioridade. Ele exerce força, império, poder. Os senhores estão fazendo isso para P1, uma análise, um resumo dessa aula, se é que já não fizeram. Isso é clássico. E eu disse lá, olha, tem o princípio da cooperação que muda um pouco isso aí. Porque pela cooperação, pela distribuição equilibrada das funções, não se pode cogitar de um juiz lá em cima. Esse é o modelo inquisitorial. Um juiz forte e as partes fracas. Então agora se defende uma configuração do processo retilínea. Cada um na sua função. Um ao lado do outro, dando a mão para o exercício da jurisdição. Essa é a forma de pensar. E isso não é pouca coisa. Isso não é algo para ficar apenas na letra fria da lei, na letra fria dos livros. Vende bem, é bonito no livro. Isso tem que ser transformado em realidade. E nós temos vários institutos, que eu não vou poder aprofundar aqui agora, não chegou o momento. Eu vou sempre fazendo link, né? Concatenação com os senhores. Estou aqui falando de coisas que os senhores verão lá na frente.
que os senhores estão no primeiro período. E se continuarmos nessa relação aluno-professor, os senhores verão que no quinto período, no sexto período, no sétimo período, no oitavo período, eu vou sempre fazendo referência ao que se passou lá atrás. Então é importante compreender bem esses princípios, que quando chegar nesses tópicos, por exemplo, negócio processual, o CPC ele criou um instituto chamado negócio processual, no artigo 190. Lá na aula de negócio processual vai ser importante lembrar cooperação. Porque o negócio processual, que nunca existiu no Brasil, nunca existiu, não, mentira. Nunca existiu, não, mentira. Já existia, mas isoladamente. O sistema processual revogado, que era regido pelo CPC de 73, vimos o artigo 1º do CPC de 73, todo o poder estava na lei, tinha uma menção ou outra excepcional ao negócio processual. Como sempre foi a cláusula de eleição de foro. As partes num contrato podem convencionar aonde que eventual demanda vai ser proposta. Cláusula de eleição de foro. Artigo 63, 64, por ali. Nós veremos aqui nesse período. Isso sempre teve, isso era um negócio processual. Só que só se admitia negócio processual nessas hipóteses quando a lei previa. E era algo absolutamente excepcional. Era excepcional. Hoje em dia não. O negócio processual foi lá para o artigo 190, e o 190 é uma cláusula geral sobre o negócio processual. O 190 vai dizer que, preenchidos certos requisitos, é lícito às partes capazes de estipular mudança no procedimento. Então as partes podem estipular, entre elas, mudanças no procedimento para ajuste, para que sejam ajustadas as especificidades, aos detalhes da causa. As partes podem também convencionar, convenção, pacto, negócio. As partes podem convencionar, segundo o artigo 190, sobre os seus ônus, poderes, deveres, faculdades, durante o processo. Então as partes podem convencionar sobre como se dará o modo de atuação delas no processo. É um processo que perde um pouco essa natureza eminentemente social, publicizante. O processo continua sendo público, porque ele desempenha uma função do Estado que é o exercício da jurisdição. Só que é a lógica, é a compreensão de que o processo interessa ao Estado. Ninguém diz o contrário disso. O processo interessa o Estado. Mas o processo não interessa apenas ao Estado. O processo interessa muita coisa às partes. Porque quem que vai ser influenciada diretamente pela decisão, pela jurisdição? As partes. Uma das partes. Ambas as partes. Uma delas é condenada, a outra tem um crédito. Ambas as partes são influenciadas diretamente pela jurisdição. Então, tem que ser assegurada a elas uma efetiva participação em contraditório. E a distribuição equilibrada das funções do processo. Nada de um juiz todo-poderoso e uma parte fragilizada, pobre coitada. Estão em condições de igualdade. É isso que a cooperação quer nos dizer. Aí você pode pensar assim, mas o juiz que julga. Mas o 190 permite que o procedimento até o juiz julgar, as partes convencionem. De outro lado, o juiz só julga se o autor propuser a demanda. Nós veremos aqui uma característica da jurisdição que é a inércia. Então, cada um tem a sua função. O processo só vai evoluir e chegar satisfatoriamente ao final para o juiz julgar se todos cooperarem com a jurisdição. Esse é o sentido. Além do artigo 190, nós temos o artigo 269, parágrafo 1º. Artigo 269, parágrafo 1º. O que prevê esse 269, parágrafo 1º? E nós veremos no momento próprio. Prevê que o advogado da parte, então o advogado representa a parte, né? Então a parte, por meio do seu advogado, pode intimar a outra parte. Veja, no ato de comunicação processual, na evolução do processo, nós vimos aqui contraditório. Contraditório tem 4 garantias. Você só pode
ter influência, para que não seja surpreendido. Só pode participar, se manifestar no processo se você tiver ciência do que aconteceu no processo. Então, para dar ciência à parte do que aconteceu no processo, é necessário a intimação como um ato de comunicação processual. Antes, nós veremos isso, tem um tópico chamado atos de comunicação processual. Mas antes, só quem comunicava, só quem intimava era o Estado. E agora? Agora a parte também pode. Olha, isso é atribuição de poder para a parte para fazer o processo andar, para a condução do processo. Afinal, esse é o tópico que nós estamos aqui trazendo. E tem várias outras manifestações. No artigo 321 do CPC, nós temos a determinação de que o juiz indique para a parte o que está faltando na petição inicial para preencher os requisitos. A petição inicial é um ato formal, é um ato solene. Ela deve vir acompanhada de alguns requisitos. Se tiver tudo ok, segue, toca o barco, o processo evolui. Se não tiver tudo ok, o juiz intima a parte autora para complementar. E no 321, veja lá, na parte final está previsto, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. Então o juiz coopera, não com a parte autora, o juiz coopera com a jurisdição, que o processo só evolui se passar por aquele tópico. E tem vários outros. 357, parágrafo 2º. As partes, junto com o juiz, podem decidir lá no momento final do processo, lá na segunda metade do processo, como é que vai se organizar o processo, como é que se dará a organização do processo. No capítulo de perícia, por exemplo, produção de prova, as partes podem convencionar qual vai ser o perito, as partes podem nomear um perito convencional. É uma nova forma de encarar o processo. Isso é muito importante. Muito importante. Primeira coisa, importante saber o que significa cooperação. Que todos os sujeitos do processo cooperam entre si, formam uma comunidade de trabalho no sentido do exercício da jurisdição. A condução equilibrada, uma distribuição equilibrada na condução do processo. Cada um com a sua função. Todos participando em prol da jurisdição. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, saber que o CPC de 2015 adota esse modelo. Artigo 6º fala da cooperação, essas várias outras decorrências que eu mencionei para vocês, e nós veremos aqui. Eu trato no meu livro. É um modelo cooperativo de processo, uma nova forma de encarar o processo. O processo continua lá no final. O que muda é a lente para você conseguir enxergar o processo. O modo como você vê o processo. É pelas lentes da cooperação. Ok? E uma terceira coisa, que aí não depende da lei, que é se isso vai pegar. É a aplicação prática disso. Demora. Você não muda uma cultura jurídica com uma canetada de uma lei. Não, demora. E nós estamos aqui formando novos profissionais, né, que vão crescer juridicamente, vão se formar juridicamente, orientados por uma nova ordem de ideias, que nós, estudiosos, nós, professores do processo civil, temos o dever de passar para vocês. Ok? Então nem sempre você vai ver negócio processual, nem sempre você vai ver um juiz que permite uma distribuição, uma condução equilibrada. Demora a pegar. O fato de você não visualizar na prática, porque a mudança de cultura é algo demorado, não significa que não existe. Nós temos a cooperação como princípio, temos diversas regras que decorrem da cooperação, como eu mencionei para vocês. Agora é lutar para que ela seja aplicada. E vem crescendo, vem cada vez mais sendo aplicado. Em tudo quanto é ramo do conhecimento, tem os profissionais mais avançados, mais retrógrados. Tem uns que se adaptam à mudança, outros não. É exatamente isso que acontece com o direito. Tá? Exatamente isso. Então está visto a cooperação. Era isso que tínhamos para falar a respeito da cooperação.